Esse daqui foi um levantamento, um plano altimétrico que nós fizemos junto do mapeamento aéreo para estar representando essa região aqui, olha só, para a gente representar essa região aqui, porque o pessoal tinha a intenção, né, eles tinham o interesse de subir com uma rua por aqui, virar com ela nessa rua daqui de cima e colocar, né, alguns lotes aqui. E aí, o que que nós fizemos nesse projeto? Olha só, nós fizemos um mapeamento aéreo com drone, que nós, se formos observar, olha só, a gente tem, aqui na nuvem de ponto vai ficar ruim de enxergar, mas depois eu mostro a ortofoto. Nós temos um ponto de controle aqui em cima, olha só, nós temos um outro ponto de controle aqui, nós temos um outro ponto de controle, ó, deixa eu ver, vai estar por aqui, ó, um outro ponto de controle aqui, e tem mais os pontos também, né, que a gente colocou dentro dessa área. Mas o que que eu quero mostrar para vocês nesse trabalho? Nós fizemos um plano altimétrico com GPS RTK nessa parte de cima aqui. Por quê? Porque tinha uma camada de vegetação, tinha uma plantação de milho aqui nessa área. O pessoal cortou, deixou aquele milho ali, então isso daí ia dar uma diferençazinha ali. Então a gente optou por fazer o plano altimétrico com RTK nessa região aqui. E além do plano altimétrico, a gente tinha o seguinte problema, olha só. A drenagem dessa eventual loteamento seria toda desaguada aqui embaixo. Eu tenho uma boca de lobo aqui embaixo, que essa boca de lobo pegava daqui, jogava para cá e vinha para essa rede aqui. E aqui embaixo, olha só, a gente tinha um córrego passando, tá vendo? A gente consegue observar isso tudo através da nuvem de pontos. Olha só o córrego aqui, ó. Então, eu precisava de saber direitinho qual que era a profundidade dessa boca de lobo. Por quê? Eu tenho a caixa aqui, né, a boca de lobo. O bueiro, ele encaixa na boca de lobo desse ponto aqui, liga nessa outra boca de lobo que estava aqui, que liga na outra boca de lobo daqui e deságua no rio. Então eu precisava de saber qual que era a inclinação dessa rede para saber se essa rede, com essa inclinação, iria comportar essa vazão a mais que nós estaríamos jogando dentro da rede principal, vamos colocar assim. E para eu pegar, né, essa inclinação com precisão, eu optei por levantar, né, a cota de fundo de cada uma desses bueiros. Eu optei por levantar a cota de fundo deles com a estação total. Por quê? Olha só, eu tenho aqui nesse local, eu tenho um prédio aqui na frente, eu tenho um prédio aqui na frente, então eu tinha grandes chances de sofrer uma interferência no sinal do GPS, do RTK. Então eu poderia ter arriscado e ter coletado, né, a cota de fundo desses bueiros aqui com o RTK? Poderia, mas e se chegasse lá na frente e eu visse que estava errado? Eu só ia identificar isso daí lá na frente, quando estivesse executando o projeto. O que que eu ia fazer? Eu ia ter que refazer tudo. Então, para evitar esse transtorno, eu optei por pegar nessas cotas de fundo aqui com a estação, para evitar o que a gente chama de falso fixo no GPS, para não ter essa chance. Dentro da área, eu fiz o levantamento com RTK, porque era mais rápido para mim, para estar fazendo com RTK, e o entorno da área eu representei com o levantamento com drone. Então, olha só o que que a gente consegue estar entregando, o que que a gente consegue estar apresentando para o nosso cliente. Olha só o nível de detalhe disso daqui. E um outro ponto também, onde a gente consegue estar mostrando, né, vamos dizer assim, a limitação do drone é o quê? Olha o que que nós conseguimos identificar nesse levantamento aqui, ó. Se eu desligar, eu vou desligar aqui a superfície minha do terreno natural, e olha só, com o trabalho do drone, eu não consigo identificar muito bem. Por quê? Porque eu tenho vegetação, eu tenho mato. Eu não consigo identificar que aqui eu tenho um buraco no terreno. E qual que é o problema disso? O que que ocasionou esse buraco?
quando o pessoal dessa casa estava construindo, fazendo a obra deles, eles entraram um pouco no terreno do meu cliente. O meu cliente não estava sabendo disso e acabou cortando aqui. E o que que acontece? Se quando a gente estava fazendo o projeto da rua, subindo aqui, a gente identificou que ele teria que fazer, né? Ou ele teria que fazer, ou ele teria que ir questionar com o vizinho, pelo vizinho ter entrado no terreno dele, que no final das contas ia dar dor de cabeça. Ele teria que fazer um muro aqui, ou ele ou o vizinho, fazer um muro aqui de contenção para subir com a rua aqui, e seria um muro de mais ou menos aí uns 3 a 4 metros de altura. Então isso daí iria estar encarecendo um pouco aí a obra, né? E seria um muro somente nesse local. E com o drone, a gente não conseguiria pegar isso daqui com perfeição, da mesma forma que através do nós conseguimos. Olha só, deixa eu colocar uma transparência aqui na imagem e olha só, aqui, ó, isso que eu queria mostrar, tá vendo? Com o levantamento topográfico, nós identificamos que aqui, olha só, tinha um barranco bem grande aqui nesse local. Esse daqui é o buraco onde o vizinho invadiu no terreno do meu cliente. Olha só, aqui, olha isso aqui. Tá vendo? Só com um drone a gente não conseguiria pegar isso daqui. Então, além do drone, nós usamos o GPS RTK para fazer o levantamento. Então, aqui é onde eu volto, né, a concluir que um equipamento não vai substituir o outro. O que vai acontecer é que um equipamento vai complementar o outro. Nunca o GPS vai substituir a estação, nunca o drone vai substituir o GPS, nunca a estação vai substituir o GPS ou o drone. Cada equipamento tem a sua finalidade e o seu local de aplicação. Um exemplo bobo aqui, por exemplo, nesse trecho, nesse trecho aqui embaixo, olha só, eu tenho aqui um pé de manga aqui, ó. O GPS não iria trabalhar aqui embaixo. Como é que eu vou detalhar isso aqui pensando assim num caso muito específico? Agora imagina a situação onde eu tenho mais vegetação. Aqui, talvez, nesse caso aqui, a vegetação não iria me atrapalhar, porque eu poderia pegar um ponto aqui um pouquinho acima, um pouquinho abaixo aqui, e interpolava direto. Mas, se eu quisesse detalhar bem aqui, como é que eu iria pegar pontos aqui embaixo com o GPS? Não pega. Como é que eu iria pegar ponto aqui embaixo com um drone? Não pega. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pegou esses pontos aqui de baixo com a estação total. Aqui em cima foi feito com o RTK e o entorno todinho com o drone.